Esses últimos meses não está sendo fácil pra ninguém. Uma coisa que ninguém esperava aconteceu. Uma pandemia. Eu não posso falar certo, senão o YouTube vai ferrar esse vídeo. Que um vírus aí pegou todos nós de surpresa e fez a gente se isolar e mudar o nosso cotidiano pra sempre até o momento. E no momento estamos tentando vencer isso junto, porque isso afetou todo mundo mesmo, inclusive a indústria dos games e empresas que lançam uma nova edição do seu jogo todo ano. E a Ubisoft com Just Dance não foi diferente. Até mesmo o Just Dance 2021 foi muito afetado com isso. Ano passado a gente nem sabia se iríamos ter uma nova edição desse jogo, se a Ubisoft iria conseguir fazer o jogo devido a todos os fechamentos por aí. Até que ela conseguiu, mesmo tendo que aumentar uns poucos dias para lançar, ela realmente conseguiu entregar o jogo. Porém, falando assim, parece que foi fácil e não foi, porque semana passada algumas pessoas da Ubisoft Paris deu alguns relatos de como foi conturbado esses momentos e todas as dificuldades que eles tiveram. E lendo eu achei bem interessante e quero falar aqui pra vocês. No site da Ubisoft Paris, eles postaram essa matéria que chama Criando um Jogo em Confinamento, o caso de Just Dance 2021. E no fundo temos uma imagem dos bastidores daquela música de K-pop. Pra eu comentar esse relato de produção caótica do Just Dance 2021, eu não estou sozinho, porque nesse vídeo eu chamei o grande Doug Gretchen, que acho que nem precisa nem de apresentação, né? Todo mundo sabe quem é o Douglas, né? Já apareceu várias vezes aqui. Chamei também o Pedro Paulo, um grande jogador do Just Dance, muito gente boa. E por último, chamei a Jujuba Dancer BR, outra youtuber de Just Dance que arrasa muito. Eu chamei eles porque nesse relato irão aparecer 3 pessoas, que são o Ney, quem fará a voz será o Pedro Paulo, o Michael, quem vai fazer a voz vai ser o Douglas, e a Sofia, que vai ser a Jujuba. Eu chamei eles pra meio que dar uma diferenciada assim nas vozes, pra ficar mais interessante. E eu, claro, o cara que irá fazer as perguntas durante o decorrer do negócio. E durante a leitura deles, eu vou colocando algumas coisas pra ilustrar, mas pra quem quiser ver o texto completo e rápido que tá em inglês, vou deixar o link aí na descrição. Mas se você não é inscrito aqui, se inscreva, vai. Mas enfim, vamos ler esse texto da Ubisoft. 2020, sem dúvida, permanecerá gravado na mente de todos com um ano único. No entanto, a crise de saúde nos levou a nos reinventar e continuar a viver, apesar de todas as restrições. Para nós aqui do estúdio, tivemos que desenterrar nossos miolos para continuar a desenvolver os jogos remotamente e, acima de tudo, para lançá-los no prazo. Hoje convidamos você a conhecer mais sobre a história do Just Dance 2021. Encontramos o produtor Junior Nel, Michael, programador líder de gameplay, e Sophie, sobre o que é seu trabalho em horários regulares. Eu sou um produtor júnior do Just Dance. Meu trabalho é organizar e distribuir o trabalho para as equipes de produção do jogo. Eu priorizo tarefas e me certifico de que a estratégia da marca seja bem respeitada. Eu sou o programador líder de jogabilidade no Just Dance. Meu trabalho é sincronizar com os demais leads para definir os projetos a serem desenvolvidos. A partir disso, planejo o trabalho da equipe do programador de jogabilidade e tento traçar um curso de longo prazo sobre os objetivos a serem alcançados. Sou gerente do estúdio de filmagem da Ubisoft Paris. Eu cuido do planejamento e do bom andamento das filmagens necessárias para criar os nossos jogos, especialmente Just Dance. As minhas atribuições variam e vão desde o planejamento da produção, seleção dos nossos artistas e técnicos, até o orçamento e organização dos dias de filmagem para a entrega da pós-produção. Com a minha equipe, o nosso objetivo é destinar todos os recursos humanos e materiais aos projetos. Como a crise atual mudou seu trabalho? Este momento de crise tem sido sinônimo de novos tipos de problemas a serem superados. Por exemplo, era preciso encontrar uma solução para todos os que não podiam trabalhar remotamente, como equipes relacionadas à filmagem, montagem de pontos ou figurino. O Just Dance tem uma sistemática bastante conhecida, pois lança um jogo por ano. Desta vez, revisamos tudo o que fizemos até agora. Com o trabalho remoto, torna-se um desafio reconhecer o estado emocional das equipes. Eu gerencio uma equipe de 13 pessoas no total e tive que aprender a fazer perguntas mais frontais, como por exemplo, perguntar explicitamente aos funcionários como eles se sentem. Tudo ainda era possível no trabalho remoto porque a equipe já se conhecia. Teria sido mais difícil com os recém-chegados, porque reconhecer uns aos outros seria complicado. Tivemos realmente que trabalhar com conversas mais casuais para com as equipes, fazendo ligações e garantindo que todos se sentissem à vontade para se expressar, mantendo uma boa energia inerente à produção do Just Dance. Do lado das filmagens, é um fundo que se desvia do trabalho remoto, porque só podemos filmar nossos jogos pessoalmente. Portanto, temos renúncias. No entanto, tivemos que definir os nossos cronogramas de produção de forma minimalista e fiscalizar todas as nossas ações para garantir que estávamos respeitando o distanciamento social. Fizemos o mesmo trabalho com as equipes externas, como os dançarinos, coreógrafos, maquiadores, cabeleireiros, e com a ajuda do nosso RH, meu gerente, o Departamento de Saúde Ocupacional e Serviços Gerais,
Nós pesquisamos quais medidas estavam em vigor, criamos um protocolo personalizado dedicado ao nosso local de filmagem e todos os ensaios de dança e arranjos de fantasias foram feitos no próprio local para nos beneficiarmos dos espaços mais amplos e respeitar as regras de distanciamento social. Qual é o maior desafio que você O enfrentou? estúdio de cinema não recebe equipes diariamente, então tivemos que rever toda a logística para oferecer às pessoas o mesmo conforto que se estivessem no escritório, trazer máquinas adicionais, garantir o recebimento e combinar os serviços de limpeza. Além disso, 2 pessoas estiveram em contato com a Covid-19 após uma das nossas missões externas. E isso aconteceu ao fotografar o mapa com grandes ambições criativas, então tivemos que nos recuperar muito rapidamente e encontrar artistas que pudessem assumir imediatamente. Eu só quero dar uma pausa aqui, porque sim, gente, 2 pessoas da equipe pegou o coronga, infelizmente. Então imagina o problema que foi lá no estúdio da Ubisoft, tipo assim, um surto, tá ligado? Todo mundo no desespero. No estúdio, dizem que tem 2 coisas que invariavelmente acontecem todos os anos: pagar impostos e o lançamento de um novo Just Dance. Toda a equipe estava sob pressão para lançar o jogo no prazo, em todas as 6 plataformas: Switch, Stadia, Xbox One, PS4, Xbox Series X e PS5. Apesar dessa atual situação, atendendo às expectativas da comunidade de jogadores. Portanto, tínhamos que garantir que as equipes se mantivessem motivadas durante todo o projeto, vez ou outra revisando nossos objetivos. Também é muito importante permitir que todos sejam autônomos, definindo claramente as missões. Para que isso seja possível, sou adepto do suporte visual, principalmente no trabalho remoto, onde todos precisam ter a mesma ideia precisa do assunto em que estamos trabalhando. Uma equipe inteira pode falar sobre a mesma coisa, mas todos podem ter uma representação diferente dessa ideia em sua cabeça e, portanto, ir em direções opostas. É por isso que precisamos redirecionar as ideias com suporte visual. Portanto, incentivei fortemente seu uso, ainda mais do que o normal. Tive a sorte de ter um time dourado, porque durante o primeiro desconfinamento as escolas sempre estavam fechadas. Não pude ir ao estúdio todos os dias porque tinha que cuidar do meu filho. Eu vinha cerca de 3 dias por semana e administrava o resto do tempo remotamente. Então o Luik, o coordenador de produção fotográfica, segurou forte e fez um ótimo trabalho, enfrentando todos os desafios todos os dias. Ele demonstrou um enorme rigor, flexibilidade, engenhosidade e presença diária. Ele é o nosso pass-all do estúdio de filmagem. Qual é a lição que você aprendeu com essa aventura extraordinária? Eu já sabia que a equipe do Just Dance era criativa, flexível e resiliente. Mas, neste ano, foram excepcionalmente criativos. Essa equipe tem uma verdadeira paixão pelo jogo e uma vontade genuína de fazer algo de bom. Exatamente, é dessa capacidade de adaptação que eu também vou lembrar. No plano mais pessoal, foi também um período instrutivo que mostrou que era possível trabalhar à distância, o que permite um novo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional que considero interessante. Eu não esperava saber tanto sobre medidas de seguridade social, por exemplo. Eu descobri minhas novas habilidades se necessário, mas a sério a nossa capacidade e agilidade de adaptação, como equipe e como ser humano. Na minha opinião, temos sorte de trabalhar. Meus pensamentos vão para o mundo do entretenimento paralisado. Apesar de um contexto incomum, estamos muito satisfeitos em continuar as nossas atividades para continuar a entreter nossos jogadores neste ano, mais do que nunca. Eu achei bem interessante esse relato da Ubisoft, porque isso que aconteceu e está acontecendo não continua sendo fácil. Como foi algo de repente, demorou um pouco pra gente se adaptar, se reinventar, assim, pra se tentar salvar disso. Claro que o Just Dance 2022... que a Ubisoft, certeza que já está produzindo, ela sabe o que fazer e não fazer para não ter os mesmos problemas da edição anterior. E quando eu vi essa matéria, eu falei, eu preciso transformar isso em vídeo. E muito, mas muito obrigado, tá? O Douglas do canal do Agrest, que você já conhece, assim. E também eu quero agradecer o Pedro Paulo, que inclusive gravou um áudio pra gente. Oi, eu sou o Pedro Paulo F.O. e eu fiz a voz de Naya neste vídeo. Muito obrigado ao Cauã Rodrigo por me convidar para esta colaboração. Para quem quer conferir meu conteúdo aqui no YouTube, é só procurar o canal Pedro Paulo F.O. E também estou no sitezinho roxo lá. Então acompanhe as minhas lives e meus vídeos. Um abraço, muito obrigado. E por fim, a Jujuba, que também gravou um áudio aí. Olá, eu sou a Jujuba Dancer BR e fiz a voz da Sophie nesse vídeo. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. E para quem quiser acompanhar o meu conteúdo, eu faço lives lá no sitezinho roxo e também tem um canal aqui no YouTube. Meu nick é Jujuba Dancer BR. Espero dançar com vocês. Beijos. Mas sério, muito obrigado, Pedro Paulo, Douglas.
e Jujuba por ter participado a fazer esse vídeo aqui, um vídeo mais sério, um vídeo mais bem diferente do cotidiano da gente, assim, porque é uma matéria bem interessante. E agora, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa matéria da Ubisoft, um dos problemas que ela teve? O que você achou disso? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. E muito, mas muito obrigado mesmo a você que assistiu até aqui e a todos os incríveis membros do canal que são Matheus Gamer, Gabriel Ferreira, Ícaro L, Raboni Santos, Débora Cristina Alves, Felipe G, K-Popper Menino, Rick, Gustavo Costa e Lucas Andrade. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, esse foi o vídeo, espero que gostaram. Se gostou, like aí, se inscreva e tchau.